Então acho que todo o processo de luto provavelmente vai demorar muito mais para nós. Pode ser o mesmo para muitas outras famílias por aí, porque se você não está morando com alguém 24 horas por dia, a duquesa Sophie saiu furiosa da maior reunião do palácio em anos, e a família real não viu isso chegando. O que parecia ser um grande momento entre a família, atrás de portas fechadas supostamente, espiralou para debates contenciosos sobre as escolhas de Sophie com seus filhos. E tudo mudou. Por que essa reunião tomou um rumo tão dramático? Quem exatamente liderou essa emboscada velada? Junte-se a nós enquanto discutimos as reações de Sophie à decisão devastadora da família real sobre seus filhos, a reunião que deu errado. A maioria das famílias comuns vem com sua própria bagagem. Seja marido bêbado e desordeiro, uma mãe que enlouquece aos 50, ou filhos que fazem as piores escolhas conhecidas pelo homem, a família real britânica não é diferente disso. Ao longo dos anos, os fãs se acostumaram com as travessuras habituais, seja um livro escrito sobre uma briga interna, insinuações de insultos raciais jogados nos filhos do príncipe Harry, ou algo sobre o incidente do portão da tiara, o drama sempre pareceu interminável. Mas mesmo com o escândalo, o alarmismo e as reuniões que geram manchetes, alguma parte da família encontrou uma maneira de se manter fora dos holofotes, especialmente o príncipe Edward e Sophie. No entanto, quando se trata da rainha Camila e da seita conformista da família, ninguém está a salvo, nem mesmo a super reservada Sophie. Desde a dolorosa morte da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, observadores reais especulam que todo Windsor, por direito ou casamento, participa de uma reunião familiar secreta. Os motivos eram básicos, mas compreensíveis. Embora as fontes permaneçam não confirmadas, especula-se que a reunião foi montada em respeito aos desejos finais dela. Mas o que começou com uma medida de boa vontade entre a família, logo escalou para algo que ninguém viu chegando. De acordo com observadores reais, a rainha consorte Camila sempre quis uma chance de dar uma lição em Sophie. Mas por que exatamente ela tem uma rixa com ela? Se os rumores servem de referência, o plano de Camila não veio do nada. Veio de anos de planejamento e uma vendetta pessoal para terminar o que começou. Mas porquê agora? Mas mais importante, porquê Sophie? Sophie nunca lutou por uma chance nos holofotes, nem uma teoria da conspiração foi tão fortemente ligada a ela. Então, como uma mulher como ela faz um inimigo tão poderoso? Embora insiders reais ainda não tenham fornecido nenhuma resposta real, eles especulam que a rainha consorte finalmente decidiu atacar Sophie. E desta vez, em uma reunião que ninguém esperaria. De acordo com insiders ao redor das paredes finas do Palácio de Buckingham, Camila chamou a duquesa de Edimburgo bem na frente da família. A sala ficou em silêncio, espessa de tensão e incerteza. Até Camila falou mais, e ninguém poderia ter adivinhado suas próximas palavras. O que exatamente ela disse para fazer Sophie reagir de uma forma que ninguém viu chegando? As palavras que incendiaram a sala, de repente, numa noite brilhante, no que parecia uma homenagem à falecida Rainha Elizabeth, espiralou para um debate contencioso sobre etiqueta real e a decisão de Sophie de moldá-los do jeito que ela quisesse. Fontes próximas à situação revelaram que Camila questionou a decisão de Sophie de recusar a seus filhos, Louise e James, a designação HRH. É deles por direito de nascimento, mesmo. Então por que negar? A atmosfera estava pesada de dúvida. As tensões explodiram e, pelo que pareceu ser a primeira vez, Sophie não escondeu sua fúria com a situação. No entanto, ela não respondeu imediatamente. Observadores reais descreveram como uma tentativa de acalmar os nervos. Nesse ponto, a situação era arriscada e ela logo percebeu que as palavras poderiam ter vindo da rainha consorte, mas o julgamento veio de quase todos os rostos no salão de banquetes. Suas próximas palavras vieram até ela, mas ela supostamente gaguejou. Presa entre a cruz e a espada, ela precisava decidir entre confrontar Camila, arriscando uma descida de outros membros da família, que pareciam claramente apoiar as ações da rainha consorte. De acordo com insiders, ela decidiu contra a sua abordagem reservada habitual. Em vez disso, ela saiu furiosa do salão de banquetes com seus filhos e seu marido. Quer essa tenha sido a decisão certa ou não, ela não se importava na hora. Na verdade, observadores reais afirmaram que sua maior alegria veio de ter o apoio do príncipe Edward, que deixou o salão com sua esposa sem dizer uma palavra a ninguém. Embora tenham saído em silêncio, insiders especularam que era apenas o início de uma guerra Windsor em ebulição.
Embora isso fosse território pouco familiar para entusiastas da família real, Sophie não era uma parte regular das travessuras da coroa. Mas aqui está ela, pega bem no olho do furacão. Mas assim como os rumores giravam, os fãs finalmente abordaram o elefante na sala, que todo mundo evitava. Por que exatamente Sophie recusou aos filhos a chance de usar a tag HRH em seus nomes afinal? E onde exatamente o príncipe Edward se posiciona em tudo isso? Nascer com sangue azul britânico só significa uma coisa: uma vida de opulência séria está esperando nos bastidores. Sophie nunca foi realmente contra a ideia de riqueza e opulência. Na verdade, ela sabia exatamente no que estava se metendo quando escolheu se casar com a família real britânica. No entanto, ela tinha uma preferência séria para que seus filhos trabalhassem e tivessem a sensação de trabalhar pelo que viessem a possuir. Enquanto a maioria das pessoas via o título como um privilégio único na vida e algo que deveria ser abraçado sem pensar duas vezes, ela assumia que poderia realmente impedir seus filhos de alcançar seu verdadeiro potencial e torná-los novatos em como o mundo real funciona. De acordo com Sophie, eles foram para escolas comuns, fizeram festas do pijama na casa dos amigos e passearam com os cães no sábado, como qualquer outra família. Mas que tipo de criação Sophie teve para colocá-la nesse caminho não convencional? A vida que moldou Sophie. Coisas mais estranhas aconteceram do que uma civil se casar com um real. Mas o casamento de Sophie e do príncipe Edward parece ter finalmente encontrado aquela carranca real comum dos culpados habituais. Mas sabendo no que estava se metendo, por que implementar uma mudança tão drástica? Não há muitas famílias no mundo que possam competir com a influência e o poder que residem na corte real britânica. Consequentemente, nunca é uma vergonha não conseguir realmente se equiparar a eles. Eles ofuscam qualquer outro de qualquer forma. Sophie não nasceu exatamente com uma colher de platina na boca. Embora sua linhagem remonte não muito longe de Robert Molesworth, o primeiro visconde de Molesworth, através de sua avó, Margaret Patricia Rhea Jones, não era nada comparada a ser uma Windsor. Em termos mais simples, ela foi introduzida no mundo real assim que nasceu. Criada por uma mãe trabalhadora de caridade e secretária ao lado de um pai que trabalhava como diretor de vendas, ela imediatamente soube o valor do trabalho e o que significava criar riqueza e cuidar de uma família sem algum financiamento inexaurível do Estado. Talvez toda vez que olhasse para a sua própria família, ela simplesmente não achasse que os filhos pudessem compartilhar sua ética de trabalho se tivessem um baú de guerra pronto para lutar suas batalhas pessoais. Mas até onde ela foi para encontrar seu próprio lugar no mundo? Ser criado em uma família de classe média tem suas vantagens, mas mais importante, existe alguém mais preparado para a vida real do que a filha de um vendedor de pneus? Nenhuma escola chique, nenhuma riqueza geracional, apenas uma dama enfrentando o mundo e buscando fazer seu próprio caminho. Sophie foi criada em uma casa de fazenda do século XVII, com 4 quartos em Brantley, Kent. Mas quando se mudou para o Kent College, ela dividiu um apartamento com sua amiga próxima Sarah Ciani. Logo ela percebeu que queria seguir o mesmo caminho da mãe, trabalhando como secretária. De repente, sua razão para querer que os filhos seguissem seu próprio caminho começou a fazer mais sentido. Observadores reais começaram a conectar os pontos. Mas isso não foi suficiente para a rainha consorte Camila, foi? Camila também teve uma vida inteira própria, longe do trono britânico, antes de seu casamento com o rei Charles. No entanto, ela nunca se rebelou contra a ideia de adicionar a designação HRH ao seu nome. Talvez ela realmente tenha sido muitas coisas antes de seu casamento na família, incluindo casada. Sophie nasceu no mundo das pessoas que se fizeram sozinhas, e ela simplesmente não tinha certeza se qualquer outro caminho fazia mais sentido. Mas enquanto ela de fato empurrou seus filhos para o mesmo caminho que tomou quando criança, ela sempre trabalhou diligentemente como patrona de mais de 70 caridades em nome da coroa britânica. Enquanto sua filiação com a coroa vem de seu casamento, outros conformistas reais muitas vezes perguntaram por que seu marido, um príncipe nato, concordou com sua decisão. Mas por que exatamente ele estava recebendo tanto calor por remover um título dos nomes dos filhos dela? E ela é a única real a fazer isso? Não é uma loba solitária, como George R.R. Martin uma vez disse: quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive.
E bem aí está exatamente a filosofia com a qual Sophie cresceu como criança. Enquanto a maioria dos observadores reais especulava que a decisão corajosa sobre seus filhos vinha unicamente de suas próprias lutas de origem de classe média, outros acreditam que poderia haver mais nisso. Porque uma mulher que se tornou real através do casamento tomaria decisões drásticas sem algum respaldo em algum lugar, ou pelo menos uma referência para apontar. E assim, observadores reais procuraram um padrão. E nada poderia tê-los preparado para o que encontraram. A princesa Anne, uma das oficiais de mais alto escalão na corte real britânica e filha da falecida Rainha Elizabeth, sempre foi uma força a ser reconhecida na família real. O ditado popular é: se você quer ser bem-vindo com os Windsor, a princesa tem que gostar de você. Frequentemente apelidada como a real que mais trabalha na corte real britânica em 2023, ninguém nunca realmente a enfrentou ou tentou forçar informações dela. Ela é tão feroz em entrevistas quanto competitiva como equestre. No entanto, quando se trata do Jogo dos Tronos, ninguém jogou melhor do que ela. A especulação popular é que ela nunca realmente se deu bem com a rainha consorte por uma infinidade de razões. Na verdade, observadores reais afirmam que ela nunca tomou o lado dela no salão de banquetes, onde ela supostamente confrontou Sophie por suas decisões. Conhecida por ser rigorosa com as regras e etiqueta real, a própria princesa também é uma famosa dobradora de regras. Para contextualizar, ambos os filhos dela, Peter Phillips e Zara Tindall, também não têm os títulos HRH. E assim, Sophie não estava sozinha. Ao longo dos anos, rumores giraram em torno da decisão da mulher de 72 anos. Obviamente, observadores reais permanecem em limbo, questionando porque uma mulher que viveu toda a sua vida seguindo as regras à risca, de repente se rebela. Embora fosse uma regra não dita, o título HRH é comumente usado por todo real como um símbolo da família. De repente, a decisão de Sophie não parecia mais um evento isolado. Ela tinha um precedente, e talvez o mais forte que existe, a princesa real. Mas a verdadeira pergunta é: quem está impedindo Sophie agora? Especialmente com a princesa real ao lado dela. Talvez Sophie realmente quisesse que seus filhos seguissem um caminho mais autossuficiente. Mas ela definitivamente não estava enfrentando a rainha consorte como uma loba solitária. Ela, na verdade, tem uma referência. No entanto, não demorou muito para os fãs começarem a montar uma teoria completamente nova. Sophie e Camilla nunca realmente estiveram em desacordo antes do banquete, de qualquer forma. Então, Camilla só poderia estar usando ela como proxy para atacar seu verdadeiro oponente? Pegos no meio. Falando de política do palácio, a princesa Anne e Camilla estão em desacordo desde tempos imemoriais. Consequentemente, os fãs começaram a ter dúvidas sobre o confronto repentino entre Sophie e Camilla. De acordo com insiders reais, não demorou muito para Sophie perceber que ela não estava apenas em uma batalha com Camilla. Ela estava no meio de uma guerra que precede sua própria existência, dentro dos muros do Palácio de Buckingham. A família Windsor definitivamente teve sua cota de altos, baixos e entres. Em alguns casos, até o tempo não é suficiente para esculpir as más memórias e moldar novas. Parece que alguns traumas deixam uma marca na mente e eles simplesmente nunca vão embora. E tal foi a rivalidade de Anne Camilla. Antes de seu casamento com Mark Phillips, com quem teve seu primeiro filho, Peter, a princesa Anne teve um pretendente completamente diferente, o brigadeiro Andrew Parker Bowles. O velho brigadeiro era um herói nacional que serviu no exército de Sua Majestade nos anos 60. De alguma forma, ele se envolveu com a princesa. Insiders alegaram que eles tiveram um relacionamento bastante sério, que parecia bem próximo de um possível casamento, mas havia um pequeno obstáculo. E não foi Camilla, pelo menos não imediatamente. Andrew era um católico devoto e não estava disposto a abrir mão de sua fé, mesmo que isso significasse que poderia perder a princesa. Anne, na época, era anglicana. Embora ela não tivesse particularmente escolha, já que é tradição para qualquer real fazer parte da ordem protestante de qualquer forma, embora o casamento nunca realmente tenha dado certo, eles permaneceram grandes amigos. Mas ex-amantes trocam um sentimento com uma pele velha, enquanto permanecem amigos. Bem, parece que sim. Especialmente porque ambos casaram com parceiros diferentes eventualmente. Mas aqui está o verdadeiro chute. A princesa se casou com Mark Phillips, mas Andrew se casou com Camilla. Obviamente, o par permaneceu amigo com os paparazzi, frequentemente os vendo juntos em grandes eventos do palácio. Mas não demorou muito para tudo ir para o sul. Camilla conseguiu o divórcio que queria de Andrew
e de alguma forma acabou bem ao lado do rei Charles, deslocando a princesa do povo Diana. Para observadores reais, é aí que tudo começa a fazer sentido. É um segredo aberto que a princesa Anne e a princesa Diana eram mais do que cunhadas. O povo britânico frequentemente as via como um par inseparável de amigas. No entanto, Camila, a mesma mulher que a substituiu com Andrew, estava substituindo outra amiga dela na corte real britânica. Insiders reais conectaram os pontos e descobriram um padrão de uma velha briga do palácio, que precede completamente Sophie e seus filhos. No entanto, é pouco segredo que ninguém parece conseguir acertar a princesa real, pelo menos não diretamente, e é aí que Sophie entrou. De acordo com insiders reais, ela era o único ponto de pressão exposto, especialmente porque seguiu diretamente os passos da princesa Anne e um pequeno aperto foi bom o suficiente para causar dor contorcida. Mas se Sophie era de facto um ponto de pressão na princesa Anne, por que Camila estava tão determinada a apertar aquele botão agora? Sophie e os fantasmas velhos de Buckingham. Enquanto mudar os deuses de facto não era um conceito novo no palácio, algumas coisas simplesmente nunca mudam. O drama especialmente parece durar para sempre. Mas ainda mais doloroso é a triste morte da princesa Diana. Ela é um conto tão antigo quanto o tempo, contado a todo pequeno real para entender o que significa para uma princesa incorporar o amor do povo. De acordo com insiders reais, há especulações de que grandes partes da estrutura real ainda a consideram uma favorita e raramente dão a Camila o tempo do dia, e essa parte é especulada ser liderada por ninguém menos que a princesa Anne. Embora os relatos permaneçam não confirmados, fontes próximas à situação especularam que a princesa Anne foi uma força invisível por trás da Inquisição de Aliyev sobre Charles. Eles alegaram que ela esperava que a parte rumorada de Camila, no caso, fosse mostrada ao mundo, desmascarando-a por quem ela realmente é. Mas isso não foi tudo. Em 2003, o antigo mordomo de Diana, Paul Burrell, alegou que ela escreveu uma carta sobre sua morte, alegando que membros da família real, especialmente Charles, estavam tramando sua morte. Ele alegou que a carta foi entregue a ele em 1996, como algum tipo de seguro caso ela perdesse a vida, no que pareceria um acidente fatal, uma vez que alguém cortasse as linhas de freio. Para alguns fãs, fazia sentido que alguém tramasse sua morte, especialmente porque a velha regra exigia que o parceiro precioso de um monarca estivesse morto antes que um novo pudesse casar em seu lugar. Insiders reais especularam que Anne comprou isso e desde então esperou pacientemente pelo momento de revidar. E mais uma vez, a pobre Sophie continua pagando por isso. Enquanto Sophie não se casou na família até 2 anos após a morte da princesa Diana, observadores reais especularam que o jogo dos tronos estava em andamento e ela precisava escolher lados de qualquer forma. Talvez ela não tenha escolhido alto um lado do espectro. Despir seus filhos de seu título HRH segue apenas um caminho, Princesa Anne. Observadores reais especularam que Camila imediatamente tomou isso como uma declaração de guerra e Sophie escolhendo lados. Quer suas intenções fossem essas ou não, o dado foi lançado e a emboscada no salão de banquetes foi um batismo de fogo no jogo volátil dos tronos. Talvez a Princesa Anne e a Rainha Consorte Camila ainda guardem rancor de 1997, após a morte de Diana. Mas Sophie, suportando o peso, deu aos observadores reais muito em que pensar. Ela nunca foi parte da história original. Ela nunca participou da batalha de inteligências que abriu todas essas feridas. Ela nunca abriu uma cunha que dividiu a família. Nessas pequenas fações dos cronistas de Camila versus Anne, mas de alguma forma ela estava pagando o preço. Ela algum dia lutará para sair dessa confusão? E se ela realmente foi aceita em lado das fações divididas, alguém algum dia realmente vai defendê-la? Uma festa de 3 lados. Naquela noite, o salão de banquetes do Palácio de Buckingham serviu mais do que os cursos habituais de refeição e hidromel em igual medida. Mas algo mais estava no menu. Conspiração, conflito e uma rivalidade antiga, travada através de uma proxy. Mas enquanto todo o real foi ensinado à etiqueta da corte, incluindo quais patentes são as de alto escalão e para quem os reais por sangue podem fazer reverência ou esperar uma reverência, as consortes reais também são ensinadas a essas éticas. Embora quase não vir notícia que um real seja encontrado quebrando os códigos ou representando mal suas reverências, observadores reais especularam que Sophie perdeu a vontade de fazer reverência e toda outra etiqueta durante o confronto com Camila, logo antes de sair furiosa. Embora não confirmados, fontes sugerem que ela tomou seu tempo
e se certificou de dar um recado em Camila bem no salão de banquetes, alegando que não havia feito nada de errado ao fazer sua escolha. Mas a pergunta não era a única arma de Camila. O lugar era importante e os convidados também. De acordo com insiders reais, o rei Charles estava à cabeceira da mesa bem ao lado de Camila, mas Sophie parecia imperturbável. Em vez disso, ela citou precedentes sobre reais passados que haviam feito o mesmo e, mais uma vez, enfrentou Camila por chamá-la. Insiders sugeriram que ela permaneceu em silêncio durante todo o ordeal e simplesmente esperou por aquela única reação para desencadear uma reação em cadeia que possivelmente cascateasse uma guerra total de inteligências. Mas insiders revelaram que nada aconteceu até Sophie citar o nome da princesa Anne como referência. Fontes próximas a Camila acreditaram que o trabalho estava feito. Ela finalmente havia chamado seu alvo. Insiders acreditam que Camila havia pensado que a princesa Anne olharia para se defender, mas ninguém esperava a reação de Anne. Em vez disso, ela desviou a atenção de volta para Sophie, consolando seu coração partido da crucificação condenatória da rainha consorte. Na verdade, fontes próximas à situação alegaram que ela defendeu as ações de Sophie, alegando que os futuros de seus filhos estavam em suas mãos e era apenas certo que ela os protegesse da melhor maneira possível. E assim, as mesas viraram. Mas antes que a rainha consorte pudesse reagir, Sophie já havia saído furiosa com sua família. Logo ela percebeu que não havia sido apenas emboscada por uma mulher que guardava rancor contra outra, mas também havia sido um gatilho comum para começar uma mini-guerra de inteligências para seu próprio entretenimento e um lembrete de que sua guerra não havia terminado ainda. No entanto, se Sofia pode ser usada como um ponto de pressão apenas para levar adiante uma agenda, o que exatamente o legado da Casa de Windsor está se tornando um legado em equilíbrio? É raramente notícia que a família real britânica teve seu legado manchado por 1 milhão de rumores. No entanto, trabalho de caridade aqui e ali e alguns eventos hospedados, de alguma forma os mantêm no equilíbrio. Mas mesmo nesse equilíbrio, a incerteza se infiltra de vez em quando. Para contextualizar, a duquesa Sophie é altamente considerada como uma parte importante da família real, com mais de 70 caridades sob seu patrocínio. No entanto, ela estava sendo passada como molho de soja num salão de banquetes. O que isso significa para outras consortes reais que não são casadas com o rei? No entanto, para observadores reais, muitos conflitos não são exatamente território desconhecido. Na verdade, a guerra do príncipe Harry, Meghan Markle e família real britânica foi o exemplo perfeito. Harry deixou seus deveres reais com sua esposa e filhos para os Estados Unidos. Ele evitou sua herança, deixou o dinheiro, deixou o detalhe de segurança e lutou contra seu próprio irmão, o herdeiro do rei Charles William, só para nunca voltar à casa do Windsor. Mas isso realmente é o legado dos Windsor? Famílias quebradas brincando com outros reais em um banquete e conspiradores impulsionados por poder em cada canto e fresta. Embora as caridades às vezes façam o truque, até quando elas não conseguem mais. Como eles lidam com situações como o príncipe Andrew, falando de uma casa dividida que não se mantém firme e pilares se despedaçando um após o outro. O príncipe Andrew se tornou uma pessoa de interesse para a polícia sobre um envolvimento suspeito nos arquivos Epstein. Como a grande casa de Windsor lida com seu próprio príncipe desfazendo todo o seu legado em um livro, ou sua esposa em uma entrevista contando ousadamente à Oprah que a família real britânica ameaçou retirar de seu filho qualquer entitlement real se ele nascesse como uma criança negra. E assim, bagunça após bagunça. Desde a morte da Rainha Elizabeth em 8 de setembro de 2022, o legado da corte britânica parece estar apodrecendo ainda mais sob cerco. Talvez seja por isso que a notícia da duquesa atingiu um nervo nos fãs. Enquanto muitos reais viviam sob os holofotes, mesmo que isso significasse que apareciam em blogs e teorias da conspiração, ela havia evitado o drama completamente. Ela sempre se concentrou em trabalhar quase tão duro quanto a princesa Anne, visitando países e mantendo o nome britânico em boa posição ao redor do mundo. Talvez seus feitos como real trabalhadora sejam suficientes para manter a reputação da coroa flutuando acima da água. Ou o legado finalmente desfeito. Só o tempo dirá. Você acha que Camila estava dentro de seus direitos ao questionar a decisão de Sophie sobre seus filhos? Há uma chance de que o legado da família real permaneça seguro quando tudo estiver dito e feito? Compartilhe seus pensamentos connosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais. Clique também no próximo vídeo que aparece na sua tela. Você vai gostar.